Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Assista de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7, ao Jornal Difusora, em rede estadual, e também ao programa Cidadania, a partir das 7 da manhã, das 7 às 8h30, na rádio Aldeia FM. O seu amigo aqui participa dos dois, do Jornal Difusora e também do Cidadania, sempre com um comentário sobre política, sobre cultura, economia, o que tiver ao nosso alcance, ok? E por falar em Difusora, amanhã, a festa que deveria ter sido realizada ontem, no dia do aniversário, 77 anos, dia 25 de agosto, acontecerá amanhã, a partir das 8 horas, com a presença do governador. A festa foi adiada porque o governador tinha uma agenda no Juruá, precisamente em Cruzeiro do Sul, e ele queria fazer parte dessa festa, evidentemente. Será homenageado também amanhã lá pelos funcionários da Rádio Difusora Acreana, comandada pelo nosso amigo Raimundo Fernandes, tem como diretor financeiro a Francileide Dias e o diretor técnico, o meu amigo xará Antônio José. O Júnior César é o diretor de jornalismo e o Alberto Casas é o diretor de esportes. Aí então a equipe completa da Difusora Acreana, a emissora, aliás, o meio de comunicação mais antigo do Acre. O Jornal Rio Branco é o segundo mais antigo. A Difusora é o mais antigo de todos. Eu tenho o prazer de conversar agora. O David, na verdade, o David Hall apenas serviu como elo entre nós e o Moroni, né? O Rubens Moroni vai estar aqui com a gente aqui ao lado. Em outra oportunidade participará. Mas eu quero o boa tarde já, que já são 12, não, bom dia ainda, 11h54. Rubens Moroni, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Antônio, obrigado. Prazer recebê-lo aqui, prazer mesmo. Tá bom? Afinal de contas, como é que vai funcionar? Como é que funciona na prática essa sua inovação, Moroni? Então, na verdade, assim, eu já faço o tratamento à base de cannabis medicinal há algum tempo, né? Hoje eu tenho autorização da Justiça para fazer o próprio cultivo e extrair a medicação em casa mesmo, né, e tudo. E em conjunto com advogados, médicos, fisioterapeutas, né, farmacêutico também. A gente está formalizando uma associação no molde do que acontece lá em João Pessoa, na Paraíba, que é a Abrace, a Associação Brasileira de Cannabis e Esperança, né, que atende pacientes, inclusive, no Acre. E a gente vem agindo como, na verdade, um facilitador do acesso, né. Eu tenho contato de representação com a indústria farmacêutica de Israel, do Uruguai também. Mas em Natal a gente também trabalha em conjunto com o Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o professor Siddhartha Ribeiro. E a gente facilita esse acesso. Primeiro passo é o paciente ter uma prescrição médica, né? Entendi. Sempre importante lembrar do respaldo médico. Hoje, muitos profissionais médicos estão se capacitando nessa área da medicina integrativa, da medicina endocannabinoide, que a ciência já revelou e hoje já se sabe que temos o sistema endocannabinoide, que age acima do próprio sistema imunológico, regulando várias funções orgânicas. É por isso que a cannabis medicinal, né, popularmente conhecida como a maconha, ela tem tantas potencialidade terapêutica. Ela age desde questões emocionais, cerebrais, como Alzheimer, Parkinson, câncer mesmo, ajuda a reduzir os efeitos colaterais das quimioterapias e tudo, né? E outras questões. É porque a quimioterapia, ela tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Os efeitos colaterais, em alguns casos, são piores do que a doença em si. Exatamente. Deteriora muito a saúde do paciente em si. Eu estou há 6 anos agente comunitário de saúde da Prefeitura de Natal, né? E já tenho Você é acreano? Eu sou potiguar, mas me criei no Acre, né? Onde desde a 4ª série que estudo aqui. Então você tem mais tempo no Acre do que Isso, no Rio Grande do Norte. Só que agora você está morando lá. Isso, convivi mais de 12 anos no Acre. E quando eu perdi minha mãe aqui em Rio Branco, terminei o 2º grau, no antigo colégio Dom Pedro, nós fomos para Natal, né? E aí lá eu iniciei estudos de faculdade, tudo, fui trabalhando e tive contato com a medicina canabinoide, que inclusive depois em 2013 sofri mais um acidente de moto, né? E já fazia uso e que me ajudou aqui muito. Ou lá? Lá, eu sofri um acidente lá de moto, fraturei a mandíbula aqui em 3 partes. Todo mas cirurgiado aqui. Não parece, né? Porque, assim, na verdade, tem isso também. Às vezes a gente acha que... O cirurgião que lhe atendeu é bom, hein? O Dr. Rui Veras foi o meu médico lá. Até hoje é meu cirurgião bucomaxila, um ótimo médico, né?
E em paralelo eu sempre também fiz uso da cannabis. Inclusive na época da fratura, quando estava ainda as fraturas, quando eu usava o óleo da cannabis rico em CBD, no caso, eu sentia toda a região aqui como se tivesse sido anestesiada mesmo, como se tivesse levado aquela anestesia local, sabe? E depois, aprofundando os estudos, lendo os artigos científicos, vi que ela tem propriedade, inclusive, na regeneração óssea. Né? Olha aí, então você já começa a responder de forma antecipada a pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer justamente isso, essa pergunta. O que te levou a se interessar por esse estudo? Está aí a resposta já, né? Isso, com certeza. Sou, drama vivido por você mesmo. Isso, sou testemunha viva disso, né? Além de traumas de perda familiares, precoce e tudo, que a gente sabe o tamanho do impacto de perder um ente familiar como a mãe enquanto ainda é uma criança, né? Causa diversos tipos de dificuldades na vida dessa pessoa, desde emocional até, né, física, material. Os pais, de modo geral, fazem falta, mas a mãe isso, faz mais falta que o pai. Com certeza, né? E aí foi onde eu fui me desenvolvendo e tudo, e podendo ter aquela vontade de seguir adiante a vida, né? Porque muitas vezes, com a depressão, a gente pensa em que está tudo acabado, que, né, chegou ali, a gente não consegue enxergar uma luz, uma vontade de viver, né? Uma coisa. Então, assim, abaixo de Deus mesmo foi com a cannabis. E hoje, assim, meu pai faz uso médico, também tem uma hérnia de disco na coluna, uma fratura na vértebra da coluna. Ele usa o óleo, ajuda ele a dormir, ajuda com a questão das dores, que estava querendo já passar os opioides, né? Medicação mais pesada para dor, que pacientes também chegam a usar em CA. É recomendado também para pacientes terminais. Hoje eu trabalho em parceria com médicos, né? Também tudo. A gente está bem respaldado também na parte jurídica também, né? Buscando difundir a nova cultura. E por que, o Moroni, por que algumas pessoas, ainda bem que são algumas, né, ainda reagem de forma negativa a tudo isso? Eu acredito que seja desinformação mesmo, né? Eu acredito que seja desinformação e uma questão, às vezes, de necessidade também, né? Porque, na verdade, todo uso já é medicinal. É porque, às vezes, a gente pensa que está associado... Tem a reserva de mercado por trás de tudo isso também? A indústria farmacêutica? Não, na verdade, assim, os grandes jogadores, os grandes players, a grande indústria, com certeza já vislumbra isso. Já existe uma medicação da indústria farmacêutica nas farmácias. Específica para isso. A base de cannabis, que chega a custar quase R$2.000, é considerada de alto custo, né, a medicação, sendo que é de um vegetal que cresce rápido, né, de ciclo rápido. E esse outro método é 100% natural? Isso, é um método artesanal, né, artesanal. Na verdade, isso. Já baseado em várias evidências. E que consegue os mesmos efeitos? Com certeza, traz até, na verdade, benefícios extras, porque quando é a substância isolada por um laboratório químico, ela vem ali só aquela substância. Entendi. E a planta em si, os canabinoides mais abundantes dela é os que já são conhecidos, o THC e o CBD. Porém, ela tem mais de 100 outros canabinoides, além dos terpenos, que é as substâncias olfativas, aromáticas. Eu vejo que você virou um especialista nesse assunto. Isso, já devido a mais de 10 anos já estudando e pesquisando, inclusive cultivando a planta, né? Hoje de maneira autorizada judicialmente, né? Tem um salvo-conduto judicial para cultivar minhas plantas, importar sementes de bancos de sementes especializados, né, no exterior, que hoje quem domina esse cenário. Mas a cannabis já vem sendo descriminalizada e legalizada em muitos países. Os Estados Unidos, que é onde o Brasil costuma se espelhar bastante em termos de cultura e de lei e tudo, também já legalizou mesmo, né? No Uruguai, vizinho a nós, como se fosse mais um estado do Brasil, vizinho ao Rio Grande do Sul ali, também já é legalizado, o Estado produz e fornece, né? Então eu acho que em meio a toda essa crise que a gente vive, a própria Covid já tem vários artigos que embasam benefícios acerca de sequelas da Covid, inclusive inibindo a própria ação do vírus, replicação do vírus, né? A cannabis ela tem um efeito que ela reforça o nosso sistema imunológico, ela eleva a nossa capacidade imunológica. Então o segredo do sucesso está aí. Qual o nome dele? O nome dele é Eton. Ele está fazendo oposição a você, está na concentração. Ele está se tem quantos anos? Ele tem 5, vai fazer 6. Ele está se vendo ali na TV ali e está ensaiando aqui os movimentos. Mas a sua vinda aqui ao Acre, prende-se a quê? Você só fazer uma visita? Como é que é? Isso, a minha vinda ao Acre, na verdade, é que eu passei a vislumbrar o seguinte, essa questão do negócio da cannabis, que se vocês fizerem pesquisa na internet, vai ver que já é bastante movimentado, né? Sim, eu tive acesso. Exato. Muito bom. Com certeza. Então, no Brasil já é um negócio em si, as pessoas já mexem indiretamente com isso, né?
deixando de lado a parte da planta em si, que ainda é ilegal, ainda sofre esse conflito com o Código Penal e a regulação da Anvisa. Hoje a chave está meio que na mão dos médicos, assim, de prescrever conforme a necessidade do paciente, né? Mas, assim, já há um lado comercial forte, que é desde a cultura em si, que está atrelada a músicas, a vestimenta com a estampa da folha, né, da planta e tudo, até mesmo a parte de tabacaria que o pessoal associa com, né, o uso, digamos assim, popular, né, o uso já ancestral. Mas, assim, eu percebi que aqui na região norte sofre meio que um apagão da medicina canábica. Eu vejo que tem, hoje em dia, elevou o número de pessoas que sofrem com autismo, com epilepsias severas, com a parte de estresse pós-traumático. Ele pode ser usado também contra o autismo? Com certeza. Uma das principais indicações da cannabis medicinal é o autismo, né? São transtornos da infância, síndrome de Dravet, a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, também, que são síndromes que provocam quadros epiléticos de difícil controle, onde que a medicina tradicional busca, né, já com os saberes já estabelecidos, as medicações mais... Já há um estudo em relação ao mal de Parkinson, síndrome de Down também? Sim, com certeza. A questão do Parkinson, inclusive, é praticamente instantânea. Ela reduz os tremores assim, instantaneamente. O paciente está aqui com tremor, você administra o óleo da cannabis e você, em cerca de 10, 15 minutos, você vê o relaxamento nevrálgico do paciente, né? Porque está tudo ligado ao sistema nervoso. Né? Então é algo que se fortalece a cada dia? Com certeza, não tem mais como voltar. Recentemente o doutor Siddhartha Ribeiro, cientista do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, deu uma entrevista no canal do doutor Drauzio Varela, né? Faz 15 dias que está no ar esse vídeo dele no canal do doutor Drauzio Varela no YouTube. Eu já estava aqui em Rio Branco e eu vim mesmo para suscitar essa conexão, esse debate, esse tema, né? Estimular. Eu conheço alguns pais aqui de crianças autistas que sofrem e que, de certa forma, relutam, né? Com base já em pareceres tradicionais, né? Mas que ainda não dão a chance e que alguns médicos, assim, até às vezes por questão mesmo assim de zelo, ele não quer chegar nessa medicação, na medicação canábica, pelo fato de tentar exaurir todas as alternativas, primeiramente, né? Mas às vezes isso causa mais prejuízo. Na verdade, é bom já testar e aprovar o benefício. Entendi. Em relação a Alzheimer, tem eficiência também? A Alzheimer também, a gente já tem um paciente que já, inclusive, apareceu em outras emissoras de TV, né? Mostrando o caso do pai dele, que antes tinha um temperamento mais agressivo. Na hora do banho, era praticamente impossível dar o banho no senhor lá. E a partir da administração de cannabis, ele ficou mais calmo, mais tranquilo. Ele passou até, inclusive, a se alimentar sozinho. Ele tinha que, as pessoas a esposa, o filho, tinha que dar, ele mordia a colher, ele tinha um comportamento mais temperamental. E desde a administração da cannabis, ele ficou mais calmo, mais tranquilo, né? Uma das grandes indicações da cannabis medicinal é para a senilidade, né? É para a parte das questões que a idade nos traz. Todos nós vamos envelhecendo e vamos sofrendo um acidente, vamos escapando. Quem está vivo é porque, de alguma forma, escapou já, né? Então, aí, graças a Deus. Mas... E você está disponível a fazer esse tratamento, estender esse tratamento também para algumas pessoas que se interessarem aqui de Rio Branco? Com certeza eu posso ser o elo, né, o agente de saúde entre o paciente e o médico. Nós temos duas médicas, a doutora Caterine Vilassante, que inclusive é a médica acriana, que trabalha em Pernambuco, lá pertinho de Natal, e ela já temos inclusive vitórias judiciais de pacientes, porque a medicação, atualmente, o processo burocrático é o seguinte: você tem a prescrição médica, o médico lhe prescreve. Esse é o primeiro passo, como qualquer remédio. Você pega essa prescrição e submete no portal da Anvisa.gov, junto com seus documentos. Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Exatamente. Lá eles vão lhe devolver uma autorização de importação conforme a prescrição de tantos frascos de óleo de cannabis por ano. Essa prescrição hoje, essa autorização hoje ela tem validade de 2 anos. Era de 1 ano, a Anvisa atualizou, agora vale por 2 anos. Só que o que ocorre é que ainda é de altíssimo custo essa medicação, né? Pode chegar a 50 mil reais, 60 mil reais, para você importar 15 frascos, 20 frascos. Então, muitos pacientes judicializam a causa
e vem tendo vitórias judiciais para cultivar a erva, que é de fácil cultivo relativamente barato e rápido, né? E produzir domesticamente o seu medicamento ali. Então, muitas autoridades, juízes, né, no caso, já entendem, já compreendem isso, já tem vasta jurisprudência respaldando isso para o tratamento de saúde, né? Tá, agora, ele pode ser feito normalmente pelo SUS ou só em alguns casos específicos? Alguns estados já foram demandados, se eu não me engano, Goiás ou foi o Paraná, que foi obrigado pela justiça a fornecer o óleo de cannabis aos pacientes que precisam, né? Alguns pacientes também acionam planos de saúde, porque eles entendem que essa medicação eles não têm a obrigação de fornecer. Existe já várias jurisprudências em cima disso, que acabam perdendo, o plano de saúde acaba perdendo e acaba tendo que fornecer o óleo, né? Importado. Querendo ou não, por via judicial. Querendo ou não, por via judicial. Que bom. É um assunto que interessa, acredito, a muita gente. Com certeza, a né? questão de saúde, que eu vejo que muita gente ainda sofre, né? Ainda, infelizmente mesmo, é triste, porque tanta gente podia se beneficiar, ainda sofre, se debate. Você é um exemplo disso, então. Com certeza, com certeza. Graças a Jesus. Voltou a ter uma vida normal. Com certeza, uma vida normal, trabalho. E hoje eu estou buscando difundir, né? Tenho 2 filhos e tudo. Legal. Conversei aqui então com o Rubens Moroni, falando sobre a importância da cannabis. Você tem outro nome técnico aí no tratamento? É a cannabis medicinal, né? Cannabis terapeuta da terapia endocannabinoide. Hoje a ciência já sabe que além do sistema imunológico e vários outros sistemas regulatórios que nós temos no nosso organismo, né? Sistema circulatório, endocrinólogo. Nós temos o sistema endocannabinoide. É porque ele acaba o nosso cérebro, né? Ele acaba fortalecendo o sistema com imunológico. Certeza. Né? Hoje em dia a gente tem potencializando, né? Com certeza. Aliado com atividade física e tudo. Sim. Né? Uma alimentação adequada. Também, com certeza, com certeza. Mas às vezes nem sempre isso é possível e aí a gente fica carente do sistema endocannabinoide. A única coisa que traz é a planta, que está aí na natureza, que foi Deus que deixou, né? Não tem como voltar atrás. Eu sempre apostei no poder, claro, abaixo de Deus, evidente. Com certeza. Das plantas medicinais. Criador. Com certeza. Primeiro que normalmente não há, digamos assim, efeitos colaterais. Não há. Né? Você tomando as doses direitinho, isso. Sem nenhum problema. A ciência já chama isso daí, no caso da cannabis, do efeito, o efeito entourage, que chama em inglês, né? Que é o efeito comitiva. Não é o fato de você usar só o sal isolado de determinado componente químico, mas você usa o extrato da planta e todos aqueles componentes que estão naturalmente, todos os tipos de planta, né? Desde que ela tenha aquela indicação medicinal, ela vai beneficiar o nosso organismo de forma integral, não vai gerar efeitos diversos. Com certeza. Moroni, foi um prazer então recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho e que através da sua ação, da sua atividade, muitas pessoas que enfrentam hoje sérios problemas de saúde possam voltar a ter uma vida normal, tá bom? Agradeço também a equipe jurídica lá de Natal, o doutor Tiago Neres, o doutor Ricardo, a doutora Caterine Vilaçante, todos amigos já das antigas aqui do Acre, como se diz, graças a Deus. Muito bem. Estão de volta para difundir, né? Estimular esse debate. Claro, sucesso para ti. Agradeço. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, pessoal. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.